tá noiado, né? Tá com a mente assim. Exatamente. Então, tá meio bagunçada. Agora, a palavra metanoia, no sentido original, significa mudança de mentalidade. E ela, no sentido cristão, ela traz a ideia de arrependimento, ok? Então, ela reproduz aquela ideia de mudança de pensamento. É quando você muda sua perspectiva a respeito da vida, a respeito do mundo. Então, você consegue mudar a sua mente e enxergar a vida e a realidade de formas diferentes. Veja bem, nós temos uma crise de realidade nos dias de hoje. Nós temos uma crise de realidade. Por quê? Porque eu posso sentir algo e aquilo que eu estou sentindo pode não ser realidade. Então nós temos aquilo que é chamado de narrativa. Eu crio uma narrativa baseada em meus sentimentos e eu quero tornar aquilo realidade. Aquilo está completamente desconectado da realidade. Por exemplo, nosso presidente do Brasil é um torturador. É uma coisa que eu sinto, mas não é realidade. Ele nunca torturou ninguém. Entendeu? Então é um sentimento completamente desconectado da realidade. A metanoia te faz não desconectar da realidade, não te faz ser um noiado. A metanoia te faz enxergar a realidade da forma correta, a partir da perspectiva divina, a partir da perspectiva de Deus. Então a realidade agora é observada de uma forma correta e agora você começa a se comportar de maneira diferente por conta dessa perspectiva diferente que a metanoia produziu na vida da pessoa, ou seja, a mudança de mentalidade. Na teologia é interessante, após na teologia, a metanoia significa um processo de conversão. É o arrependimento do indivíduo que começa reconhecendo seus pecados e confessando uma fé, ou confessando a sua fé, a doutrina daquela fé. Na psicologia, por exemplo, metanoia é a alteração do padrão mental, do modelo mental de uma pessoa em relação à sua consciência, em relação ao mundo. No Evangelho, a mudança de mentalidade, ou metanoia, ou arrependei-vos, como está traduzido no português, essa palavra não traduz com toda a qualidade que deveria a palavra metanoia. Veja, a pregação de Jesus e a pregação dos apóstolos fala de uma metanoia, ou seja, de uma mente mudada. Uma pessoa muda ou não o seu modo de pensar através do que ela vai ouvir. Então, a mensagem do reino é pregada, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Olha só, João Batista, por exemplo, em Mateus, ele diz assim, arrependei-vos para a remissão de pecados. É um aspecto da metanoia. Mas lá em Marcos, Marcos já traduz assim, ó, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Em Lucas, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Em João, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E no próprio Mateus, em outras partes, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, observe, nós temos dois aspectos. O aspecto de arrepender-se, tá? A metanoia, arrepender-se para a remissão de pecados, e metanoia, arrepender-se para a chegada do reino de Deus, para que você tenha acesso ao reino de Deus. Então as pessoas pensam que metanoia simplesmente é arrependei-vos para a remissão de pecados. E esse é um problema. Sim, apóstolo. Ela é privada disso. O pessoal do Instagram aqui que está nos acompanhando não ouviu o áudio da pergunta do apóstolo e ele está dizendo: a pessoa que está passando por um processo de mudança de mentalidade, ela não compreende completamente o que é metanoia, ela é privada do reino? Ela é privada do reino. Não tem como ela não ser. Ok? Não tem como.
Apóstolo, completamente. Por exemplo, e aqui eu quero chegar, e lá vai eu de novo falar da hipergraça, e o pessoal fala, o pastor gosta de bater na hipergraça, mas é lógico, porque aí, olha só o que acontece. O apóstolo quase não gosta, né, apóstolo? Não, olha só. O que acontece é o seguinte: traduzir metanoia apenas por arrependimento fica muito aquém do significado. O significado dessa palavra é muito profundo. Então, olha só, ela cria uma sensação ou uma impressão completamente diferente da realidade que Jesus e os apóstolos pregavam. Vou falar isso na prática para ficar bem claro na mente de cada pessoa. Metanoia é um processo de duas fases. Metanoia é um processo de dois passos. Olha só, existe uma diferença entre aprendizado e aprendizagem. E aprendizado e aprendizagem expressa exatamente os dois passos da metanoia. O que é aprendizado? Aprendizado é quando com o meu intelecto, quando com a minha razão, eu conheço uma verdade. Então eu conheço, mas não significa porque eu conheço que eu experimentei. Quem está pegando? Eu acho que já está começando a ficar claro. A aprendizagem não é só um processo intelectual, não é só um processo racional de conhecimento. A aprendizagem envolve a inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência intelectual. Se o aprendizado envolve somente a inteligência intelectual, a aprendizagem envolve a inteligência emocional e a inteligência espiritual, ou seja, envolve a experiência prática do dia a dia, envolve suas emoções, envolve suas experiências com aquelas escrituras que foram pregadas. Então, se ele está dizendo que arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, significa que intelectualmente nós podemos conhecer isso, mas não podemos ser privados de experimentar isso, que é o reino em vida, Romanos 5,17. Então Deus nos chama não apenas para uma metanoia de ouvir falar, de saber intelectualmente, de saber racionalmente. Deus nos chama para uma metanoia que envolve o contato diário, físico, a aprendizagem, ou seja, a experiência com aquela escritura. Quando nós observamos que metanoia não é um processo apenas teórico, mas é um processo prático, nós derrubamos a hipergraça. Por quê? Porque, sim, apóstolo, pode falar. Perfeitamente, apóstolo, perfeitamente. Porque o que acontece é que, na hipergraça, apóstolo, na hipergraça, a proclamação principal da mensagem de Jesus e dos apóstolos para eles era arrependa-se, ou seja, sinta remorso dos seus pecados, reconheça que você é um perdido, reconheça que você é um miserável pecador e que se não fosse a graça de Deus, você estaria no inferno. Isso é verdade? É claro que é verdade. É lógico que é verdade. Mas não é a verdade completa. Porque a verdade completa não é apenas de que nós éramos perdidos, pecadores a caminho do inferno. A verdade completa é que um reino está preparado para nós e no evangelho do reino, Deus está dizendo assim: mude a sua forma de pensar para que você assuma a sua posição no reino de Deus. Há uma posição que você está sentado em lugares celestiais com Cristo, você precisa assumir essa posição na prática. Não basta você saber que era pecador. Perfeitamente. Perfeitamente. E o senhor percebe a diferença?
Exatamente. 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 Ou seja, não basta você reconhecer que é pecador. Não basta. A metanoia, metanoia também é reconhecer que você é pecador. Nós não estamos em contradição a isso. Mas nós estamos dizendo que não basta. Veja bem, é preciso assumir a posição de filho e herdeiro do reino de Deus. Jesus conclama os seus seguidores para crer. E olha só, crer que ninguém é bom o suficiente para ser salvo para as suas obras, ou pelas suas obras, ou cumprindo a lei. Mas que a obediência aos seus mandamentos é atitude de quem quer fazer a vontade de Deus. E só pode fazer a vontade de Deus quem sofreu o processo de metanoia. Então, se a pessoa vem só no processo teórico de reconhecer que é pecador, eu sou pecador. Apóstolo, Saul era assim. Saul sacrificava fora de horário, Saul desobedecia. Quando Deus mandava ele fazer o serviço, ele fazia pela metade. E quando Deus ia corrigir ele, mas eu sou pecador. Mas eu tentei fazer assim. Enquanto Davi batia no peito e falava assim, eu sou pecador, e agora? O que eu preciso fazer para consertar? Uma ação. Olha só. Então quer dizer, crer não é só a pessoa bater no peito e falar eu creio. Quando a pessoa crê, ela tem fruto. Uma obra acontece através dessa pessoa. Essa pessoa ela tem uma construção de frutos, de obras com Deus. Né? E essa pessoa, ela realmente ela é alguém. O apóstolo está falando, tá, gente? Que é de expressão, que Jesus pode contar. Não é uma pessoa. Nós estamos ao vivo com o apóstolo na Rede Super, tá? É uma pessoa que está ali na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, e essa pessoa já está ocupando o lugar dela no reino. Daniel 12. Né? Muitos ressuscitarão para a vergonha eterna, outros para glória e vida eterna. E ali fala que aqueles que muito ensinam a palavra de Deus refugirão como estrelas e como astros nos céus para sempre e eternamente. Quer dizer, as pessoas precisam entender que a igreja precisa ser uma igreja que faz de fato a coisa acontecer. Exatamente, apóstolo. Olha só, muitas pessoas estão vivendo como Saul, apóstolo, só dando desculpas. Eles estão pisando na graça de Deus, estão calcando os pés do Filho de Deus, sempre dando desculpa. Eu sou pecador, Deus sabia quando me salvou, Ele sabia que eu ia ser homossexual, que eu ia ser bandido, que eu ia ser assim, Ele me ama a si mesmo, Ele me perdoa a si mesmo. Então elas estão sempre fabricando uma falsa humildade, dizendo assim, Deus sabia que eu não poderia vencer esse pecado, por isso que Ele já matou todo o pecado, para que eu pudesse estar aqui hoje, vivendo a vida toda deturpada que eu estou vivendo, e ainda eu posso estar na presença, posso estar no altar, posso estar fazendo tudo. São pessoas que lamentam, que sentem remorsos, que reconhecem que são pecadores por causa da hipergraça, que prega a primeira parte da metanoia, e está certo a primeira parte, mas não prega a segunda parte, não prega ela de forma completa. Porque o que acontece é que Davi cometeu pecados piores do que de Saul. Davi cometeu pecados piores do que Saul, mas não foi
Saul, o homem segundo o coração de Deus, foi Davi. Porque enquanto Saul dava desculpas, inventava desculpas para não mudar, para não abandonar o seu pecado, ele continuava vivendo de fachada, com uma falsa humildade, um falso arrependimento, sabe? Então as pessoas, elas não estão mudando de posição, elas não estão mudando de direção, elas continuam na graça, mas vivendo na mesma direção que elas viviam antes. Então elas estão vivendo a primeira fase da metanoia e não a segunda fase. Elas aprenderam intelectualmente, racionalmente como funciona a metanoia, mas não aprenderam através da experiência, negando a si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo Jesus, custe o que custar. Então elas aprenderam o remorso, elas aprenderam esse falso arrependimento, sabe, que não traz mudança de vida. Então, apesar de que Davi cometeu os piores pecados e pecados mais graves, quando ele se arrependia de verdade. A mudança na vida dele era uma mudança verdadeira. A prova é que Saul continuou até o fim da sua vida pensando da mesma forma e agindo da mesma forma. E terminou como? Terminou se suicidando. Terminou tirando a sua própria vida. Situações, o Saul, ele questionava até a repreensão que Deus dava, né? Através de Samuel. Ele dizia, não, que é isso, rapaz? Eu tô fazendo o que é certo. Não é assim, não. Você tá por fora. E o reinado dele foi rasgado, pastor. Ele perdeu de ser confirmado como rei para sempre. Para sempre. Olha quanta coisa ele perdeu por ele ter essa visão da hipergraça aí. Exatamente, apóstolo, perfeitamente. Olha só, ele não reconhecia o seu pecado, ele dava desculpa, como o senhor falou, ele não abandonava. A raiz continuava lá, era só uma fachada. Então, é quando a gente começa a pisar na graça de Deus, quando a gente não muda de direção, a gente não muda de pensamento, a gente não muda de mentalidade e a gente não faz nada para agradar a Deus que derramou a sua graça sobre nós. Então, Davi, ele sempre tinha na mente dele o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, quando você ama a Deus, você quer fazer a vontade de Deus, você obedece os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, eles são agradáveis, eles são leves, eles são para o nosso benefício, em outras palavras. Quando Deus dá um mandamento, a intenção dele não é prejudicar a gente, a intenção dele não é jogar um peso nas nossas costas. A intenção dele é trazer saúde, é trazer vida. E quando Saul lamentou e chorou diante do profeta Samuel, mas não mudou de comportamento, naquele momento ele foi reprovado e ele perdeu o reino. O Senhor usou a expressão, o reino dele foi rasgado. O reino dele foi rasgado. O reino, na vida de muita gente nos dias de hoje, está sendo rasgado. Tem muita gente perdendo o reino, apóstolo. Isso é profeta, tem muita gente sendo mandada para fora do reino. Por acaso não. É profético ali. E o senhor está falando uma coisa aí, as pessoas estão dando desculpa, eu gostaria de dar coloca para mim Romanos 8:12, se eu não me engano é 12. Coloca para mim Romanos 8:12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Olha só o que Deus está falando ali. Deus está dizendo o seguinte, que nós não podemos ficar dando desculpa com base na nossa natureza pecaminosa, com base na nossa carne. Por quê? Por quê? Continua o versículo, por favor, querido. Olha só. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, veja bem. Nós, hoje, debaixo da graça de Deus, nós somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus para cumprir a palavra de Deus. Vamos ser perfeitos? Não. A Bíblia fala que não há um homem sequer que não erre. Mas uma coisa, irmãos, é você ter um acidente na sua vida. Outra coisa é você permanecer no erro. A Bíblia fala, pastor, que aquele que permanece no pecado não o viu e nem o conhece. Não sabe quem é Deus. Agora a pessoa, como diz aquela canção, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Tem até a história de um pastor
que ele falou assim, sabe de uma coisa, não quero mais saber, eu tô ferido, tô machucado, eu vou desviar. Aí ele falou assim, eu vou desviar, e foi pra boate. Quando chegou lá na boate, tinha uma ovelha dele lá que não era tão firme, né? E viu ele na boate, e ela dançando lá, aquela coisa toda, né? E chega o pastor lá, olhando o ambiente estranho, mas ele queria desviar mesmo, ele não queria saber de ficar com Deus mais não. E quando ele chega lá, aquela menina vê ele e ajoelha, e fala assim, pastor, Deus é tão bom, mas tão bom, que mandou o Senhor nesse lugar para me buscar, para me dizer o quanto Ele me ama. Eu não quero mais essa vida não, pastor. Eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para a presença de Deus. Aí ele conta, né? Esse pastor conta que nem para desviar ele prestava. E é verdade, uma pessoa que está com Deus, uma pessoa que conheceu a Deus, nem para desviar ele presta. Ele não presta para desviar, porque ele já provou do Santo dos Santos. Ele já provou. Então a realização dele é firmado nos princípios da palavra de Deus. Nós somos empoderados, pastor, pelo Espírito Santo. Igreja, nós somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus para vivermos esse processo da santificação, dando fruto, sendo limpo, para dar mais fruto e mais fruto e mais fruto para a glória de Deus. Exatamente. Quando nós somos empoderados no reino, nós somos posicionados, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então quer dizer que nós temos uma posição espiritual. Essa posição espiritual que Deus nos dá com Ele, assentado com Ele, nós estamos aqui na terra fisicamente, mas também estamos posicionados com Ele espiritualmente, assentados em tronos espirituais. Esses tronos espirituais é que dão autoridade, é que dão as chaves do reino. Então as portas precisam se abrir. Então a mente daquela pessoa precisa funcionar de forma diferente, teoricamente, racionalmente, mas precisa funcionar também de forma diferente, espiritualmente e emocionalmente. Então olha só, quando você entende através dessa metanoia, através desse processo de mentalidade, de mudança de mentalidade, porque metanoia literalmente no original é mudança de mente, mudança de mentalidade. Não é coisa de coach, não é coisa de psicólogo, não é coisa de psiquiatra, não. Literalmente mudança de mentalidade. O que acontece, apóstolo? A mente da gente, ela consegue acessar o reino. O nosso corpo, ele tem dificuldade de acessar o reino. Quando o nosso corpo acessa o reino? Quando acontece milagre. Então, o milagre é o nosso corpo acessando o reino. Quando é que a nossa mente acessa o reino? Através da oração, através da palavra e através do Espírito. O Espírito se conecta com o nosso Espírito, o Espírito Santo se conecta com o Espírito do homem. Essa conexão, ela vai acontecer através da oração e através da palavra, e através dessa conexão nós trazemos o céu para a terra. Como você traz o céu para a terra? Só tem uma forma, fazendo a vontade de Deus. É impossível trazer o céu para a terra fazendo a vontade do diabo, não tem como, está trazendo o inferno. Sim. Que é isso, Senhor? Pensa em si mesmo. E Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás, pois me serve de escândalo. E ele falou assim, você só compreende as coisas que são dos homens. Você ainda não compreende as coisas que são de Deus. É verdade. Então, quer dizer, é isso que você está falando aí. Satanás, ele quer que nós venhamos simplesmente viver nessa vida com uma mentalidade carnal. Exatamente. Com uma mentalidade do homem. Ele não quer que nós venhamos viver com aquilo que é sobre tudo e sobre todos, que é aquilo que vem de cima. E quando a gente não vive com o que vem de cima, a gente simplesmente, nós vamos ter as mesmas manifestações que qualquer pessoa normal pode ter. Nós não vamos provar do sobrenatural que Deus tem para as nossas vidas.
É verdade. Quantas pessoas, pastor, nesse momento de pandemia, deixaram de declarar a sua fé porque estão vivendo por vistas? Quantas pessoas, eu estava até vendo pastores entregando o seu chamado. Eu não julgo de forma alguma, mas quando a pessoa chega nesse nível, a pessoa ela já está perdendo a conexão com as coisas do alto. Porque Deus fala assim, ó, eu aceitei vocês, né? Eu aceitei vocês. Vocês colocaram a mão no arado. Agora, não olhe para trás, porque senão eu não vou ter prazer em vocês, né? Eu não vou ter prazer na vida de vocês. Eu não vou conseguir fazer com que vocês cheguem onde chegue. Volta aqui para mim. Isso, volta aqui. Vocês não vão conseguir chegar onde eu quero que você chegue. Então nós precisamos. Coloca para mim Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Romanos 12, 2. Vai lá, coloca aí. Olha só. Não sede conformados com este mundo. Não sede. Ouvindo o apóstolo aí, dá para ouvir o apóstolo falando aí, né? Tô com a princesa aqui, gente. Começou a chorar, tive que pegar. Então segura aí que eu tô com a minha gatinha aqui, tá, Hannah? Do vosso entendimento. Para que vocês experimentem. Vamos ouvindo o apóstolo aí, tá bom? Já eu começo a falar. Depois nós vamos terminar essa live e começar de novo. E perfeita Tá bom? vontade. Estamos na rede super de online aí Deus. pelo Facebook. Então quer dizer, se você se conformar com esse mundo, se você não renovar o seu entendimento Fiquem pela firmes palavra aí. de Deus, o seu mundo não muda. O seu mundo continua a mesma coisa. Toda pessoa que ela realmente passou por esse processo de metanoia, ela tem hoje uma vida diferente. Ela olha para trás e ela diz, Deus, muito obrigado, porque depois que eu lhe encontrei, me arrependi dos meus pecados, recebi a tua palavra do alto, mudei o meu entendimento, decidi agir segundo o teu coração. Olha quantas coisas mudaram na minha vida. Olha quantas coisas mudaram na minha casa. A pessoa falar no meu casamento, na minha vida profissional. Eu como ser humano cresci muito através da tua palavra. Eu sou uma nova criatura hoje. Tenho muito a caminhar ainda. Muitas coisas ainda tenho para fazer, para realizar. E eu tenho a certeza absoluta que o Senhor até aqui me ajudou, manifestando na minha vida a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Gente, essa live é para ser compartilhada. É para você indicar as pessoas, mandar no particular do WhatsApp de uma pessoa e falar para essa pessoa, olha gente, você precisa disso. Porque se você não mudar a sua mente, se você não mudar a sua mente, você não muda nada, você não muda nada na sua vida. Olha aí, olha aqui, olha o pastor ele tem uma mente boa. Ele tem 3 filhas e falou assim, ó, eu consigo, vou fazer mais uma. E olha lá. E ela tava chorando aqui, a bebezinha. Aí eu tive que pegar o berço aqui do lado. Aí já ia chorar e atrapalhar a gravação. Eu ia arriscar aqui a falar que você foi cuidar dela mesmo. Pastor, nós temos... que as pessoas foram abençoadas através dessa nossa live aí. O Senhor me ajuda a orar então? Vamos orar pela mente. Vamos orar para que as pessoas elas venham ter essa graça, essa bênção na vida delas. O Senhor me ajuda a orar? O Senhor começa a orar? Amém, apóstolo. Vamos orar então, para que o Senhor venha derramar essa graça na vida dessas pessoas. Melhorou agora? Melhorou? Voltou? Voltou? Ainda não? Ué, peraí. Já era para ter voltado já. O olhinho dela aí, olhando
Aí, ó. Essa aqui quer ficar famosa lá, quer ficar famosa. Ainda não? Uai, pra mim aqui tá normal. Pra mim tá normal. Aham, tá normal. Isso. Não. E agora? E agora? E agora? Não? Uai, que será, hein? Sim. Tá, tá. Aham. Amém, apóstolo. Beijo. Um abraço. Beijão, tchau. Pessoal, vamos começar então nossa live, tá bom? Então vamos começar nossa live. Eu vou passar aqui a bebê pra minha outra bebê. Vem cá, bebezinha. Para que nós viéssemos até conhecer. Fone de ouvido aqui até não quis funcionar mais. Agora, pessoal, é um momento de oração. Nós vamos começar nossa live, vamos falar mais um pouco sobre metanoia, tá bom? E eu quero vocês aí firme comigo. Não vai continuar da mesma forma. Eu já vou conectar no Facebook lá, tá bom? Só um minutinho que eu tô conectando no Facebook e vou recomeçar a live. Eu vou recomeçar a live, vou encerrar ela e vou recomeçar. Na hora que eu recomeçar, você já compartilha para um monte de gente, tá bom? Compartilha para um monte de gente que a gente vai recomeçar a live agora e vamos mandar bronca aí no Mindset. Hoje nós vamos falar sobre mentalidade, tá bom? Conto com você. Prepara aí, vou encerrar e já recomeço.